Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Tiago Avelino, estamos aqui em uma apresentação da série Orixás e hoje falaremos sobre o Orixá Ossan, tá? Antes de começar a falar um pouco das características do Orixá Ossan, dos filhos, das comidas, saudação, eu vou contar uma lenda que eu acho bem interessante, tá? Diz uma lenda iorubana que Xangô, ele estava sempre na observação de Ossan, porque Ossan ele tinha uma grande cabaça. E aí nessa cabaça, Ossan ele pegava várias folhas e ia colocando aí nessa cabaça. Então ele encontrava na floresta uma planta de alguma espécie específica, ele colocava ali na cabaça. Ele descobria o poder medicinal de uma outra folha, ele colocava na cabaça. E aí Xangô, isso daí é uma característica nata do filho de Xangô, a curiosidade. Não sei se vocês já observaram, se vocês têm algum Xangô aí na vida de vocês ou se vocês são os próprios filhos de Xangô. Se você estiver lendo um livro, o filho de Xangô sempre vai falar assim: que livro é esse? Qual o título? Quem é o autor? Comprou onde? Tal. Tá? Isso daí é Xangô, tá? Os filhos de Xangô são dessa forma. E aí, não diferente, né? Na lenda, Xangô sempre observava que Ossan saía muito feliz e se trancava na sua choupana para estudar o poder das ervas, das folhas. E então Xangô, ele pegou, e Ossan ele sempre guardava essa cabaça com essas folhas, sempre no alto de uma árvore que para os iorubanos eles chamam de Iroko, tá? A grande árvore sagrada. Então ele deixava na guarnição de Iroko essa grande cabaça. E aí ele pegou e chamou Yansan, né? Xangô chamou Yansan e disse assim: Yansan, eu quero que você dê uma rajada de ventos para que você derrube aquela cabaça, para que a gente descubra o que é que Ossan tanto coloca dentro daquela cabaça. Quais são essas folhas? Porque ele não compartilha o conhecimento com ninguém. Ele só quer o conhecimento para ele, e isso no julgamento ali de Xangô da lenda, tá, gente? Aí Yansan é muito apaixonada por Xangô, e aí pegou e disse assim: deixa comigo, porque de hoje não passa. Vou jogar ali uma rajada de ventos ali, que aquela cabaça com certeza vai cair, e a gente vai descobrir quais são os segredos de Ossan. E aí, só que Yansan, ela não percebeu que outros orixás também estavam ouvindo aquele diálogo entre Xangô e ela. Então Exu, muito esperto, estava sempre na espreita, observando ali todos os diálogos. Oxum também diz assim: eles não vão descobrir isso sozinhos não, vamos também ficar na espreita. Então, assim que Yansan deu a rajada de ventos, a cabaça, ela caiu, várias folhas se espalharam. E aí o que foi que aconteceu? Cada orixá correu e começou a catar as folhas. Por isso que cada orixá tem suas folhas específicas, porque vem dessa lenda de Ossan com Xangô. Porque cada orixá pegou as suas folhas e ali as folhas foram declaradas por Olodumare, que é o grande senhor da criação. E aí Olodumare disse assim: já que vocês pegaram essas folhas, descobrindo um pouco dos segredos de Ossan, então eu vou declarar que essas folhas que vocês detêm, orixás, sejam as folhas específicas de cada vibração de vocês. Mas Ossan continuará sendo o senhor de todas as folhas, porque somente ele sabe de todas as folhas. Então Exu vai conhecer dessas folhas específicas, Oxum, consequentemente, outras, e assim por diante. Mas Ossan continuará sendo o senhor das folhas. Não é fantástica essa lenda? Acho fantástico, porque aí faz com que a gente compreenda o porquê de cada orixá ter as suas folhas específicas, né? As suas ervas específicas. Então, nada melhor do que a gente ter uma fé lúcida de saber o porquê da gente estar estudando ervas específicas, e de Ossan porque ser declarado o senhor de todas as ervas, tá? Então, eu separei aqui algumas provocações, tá? Ossan. Isso daqui também eu não vou entrar na questão se é Ossan, Ossanha, porque isso daí, o que eu acredito importante é a essência divina da força, tá? Então, se é Ossanha, Ossanha, e aí eu não vou entrar nessa questão. Outra questão também que eu não vou deixar aqui como uma verdade absoluta é se Ossanha é homem ou mulher. De acordo com a cultura, Keto é masculino, é um orobô, mas é um oboró.
mas, que é o Boró é o quê? Orixá masculino. Mas existem outras culturas que recepcionam Ossan como feminino. Mas aí eu não vou entrar nessa discussão. Eu, como sigo a linha de Keto, então eu digo que Ossan é Oboró, é masculino, tá? É o sacerdote guardião das folhas, que por meio delas pode realizar curas, eu até destaquei aqui, curas, milagres, fazer progresso e riqueza. Vocês já observaram que quando a gente coloca um pouquinho de água morna e a gente coloca um pouquinho de erva, a água, ela muda de cor, ela fica um pouco amarelada, um pouco esverdeada, né? A erva solta o seu poder curativo ali. Então, para os iorubanos, naquele momento que a erva solta o poder curativo, que a água sai de transparente para recepcionar a cor da erva, com o seu poder ali, né, com a sua substância ali curativa, ali está presente Ossan. Ali Ossan está à disposição de nós, seres humanos. Então, por isso que eu coloquei aqui que pode realizar curas, milagres, trazer progresso e riqueza. Por quê? Ossan, ele deixa uma orientação que é sempre importante a gente colocar na nossa carteira, na nossa bolsa, em instrumentos que tenham circulação de dinheiro, uma folha de louro. Porque a folha de louro é de Ossan. Então, quem não tem na carteira, na bolsa, folha de louro, eu depois que coloquei folha de louro na minha carteira, nunca faltou dinheiro. Nunca faltou dinheiro. Então, agora, por favor, não desmatem as plantações de louro, tá, gente? E aí pode ser daquele louro que a gente compra no supermercado, inclusive, né, a folha seca, tá? E aí a gente coloca na nossa carteira e aí você verifica. Associado a isso, tem aquela prática terapêutica que Fábio diz, que é sempre você manter na sua carteira uma nota de R$100. Porque uma nota de R$100, que é do maior valor que existe, né, na moeda corrente, sempre atrairá outros tipos de cédulas. Então, existem vários relatos, inclusive, que Fábio recebeu, de várias pessoas que depois que começou a deixar uma cédula de R$100 na carteira, nunca mais também faltou dinheiro para a pessoa. Então, traz progresso e riqueza, tá? Lembrando sempre o quê? Que tudo também é o poder tudo é o nosso poder de intenção, tá? Eu, como acredito no poder de Ossan, então eu empreendo todas essas práticas e dá certo na minha vida. Por quê? Porque eu empreendo intenção de verdade. Não adianta você colocar uma folhinha de louro na sua carteira e esperar que o dinheiro caia aí do céu, tá? Se você nem quer saber quem é Ossan, nem acredita e acha que é obrigação a espiritualidade fazer o seu dever de casa. Então você está no lugar errado, realmente no planeta. É nas folhas que está a cura para todas as doenças do corpo ou do espírito. Alguém tem dúvida? De onde é que vêm os remédios, os princípios ativos dos remédios alopáticos? Das folhas, das plantas, da natureza. Então, Ossan é quem possibilita. Então, as grandes indústrias medicamentosas extraem do poder de Ossan substâncias para sintetizar ali, né, e colocar à disposição de forma alopática. E existem outras práticas também curativas por meio de plantas, óleos, né? óleos terapêuticos, enfim. Tudo isso extraído do poder das plantas. E aí serve tanto para o nosso corpo quanto para o nosso espírito. O seu verdadeiro poder está ligado à manipulação das folhas e à produção de poderosos remédios naturais. Então, quando a gente também está manipulando, existem pessoas também que fazem tratamentos espirituais com cama de folhas. Não sei se aqui alguém já se deitou numa cama de folhas, mas quando a gente está preparando uma cama de folhas, geralmente a cama de folhas é feita com esteira. Que esteira, consequentemente, ela é feita de palha, né? Porque aí vai rememorar o Molu e todo o processo curativo, já que o Molu, ele é o senhor da vida e da morte, da doença e da saúde. Então, a gente utiliza da potência de Omolu, mas empreende o quê? Recheando a esteira com folhas. Mas não qualquer tipo de folha. A folha referente àquela ritualística específica ou de acordo com o orixá da pessoa que vai deitar ali naquela esteira, tá? Então, em alguns processos de tratamento espiritual, as camas de folha é utilizado e é indicado para algumas pessoas, tá? Inclusive em iniciações, principalmente na religiosidade do candomblé, existem muitas iniciações que coloca a cama de folhas
como um processo também iniciático. É a manipulação das folhas e a produção. A manipulação, quando a gente está fazendo um banho de ervas, quando alguém prescreve, ou prescreve não, recomenda para você, né? Que a gente não tem o poder de prescrever nada, só quem prescreve é médico. Quando você está macerando a folha, por exemplo, ali você está invocando também a potência de Ossanho. O processo curativo espiritual, físico ou de qualquer outra ordem que você esteja precisando naquele momento. Então, para você ver que tudo na nossa vida já está recheado de Ossanho, porque quem é que nunca já tomou um chá de qualquer tipo? Várias pessoas já tomaram um chá aqui, acredito. Ali estava o poder curativo de Ossanho. Quem nunca já tomou um banho de ervas? Ali estava Ossanho também. Então, em todo o processo. E quem gosta de cozinhar também, né, quando está ali cortando as ervas, os legumes, né, as questões todas que envolvem o cozer, ali também está Ossanho. Ou seja, o processo alimentar também traz a força de Ossanho. Ossanho é o senhor das plantas medicinais e litúrgicas, conhecidas como folhas sagradas. Então, como eu já falei, não só no banho de ervas, na esteira, né, na cama de folhas, que a gente coloca também o poder de Ossanho, mas também no sacudimento. Então, quem nunca já fez uma limpeza também, que foi com o sacudimento, passando ervas, folhas ali, né, na pessoa, ali está o poder de Ossanho. A benzedeira, né, que nos interiores é mais frequente, a existência ainda das benzedeiras. Então, ali também ela está invocando a força de Ossanho, tá? Então, tudo que envolva plantas, tudo que envolva folhas, estar ali o poder de Ossanho. Desempenha uma função fundamental na religião de matriz africana, visto que sem folhas, sem a sua presença, nenhuma cerimônia pode realizar-se, pois ele detém o axé que desperta o poder do sangue verde das folhas. E aqui eu coloquei Kosiewe, Kosie Orixá, ou seja, sem folhas não há orixá. Inclusive tem uma música de Maria Bethânia, se eu não estou enganado, que ela canta para Ossanho e aí ela começa a música Kosiewe, Kosie Orixá, Kosiewe, não é isso? Então, existem algumas músicas também que tem aquele Baden Powell, né? Que também tem uma música muito legal de Ossanho, tá? Então, os artistas também se utilizam da sabedoria dos orixás para remontar essa questão artística. E aqui eu coloquei o poder do sangue, né? Do sangue entre aspas, né? Porque obviamente que não é o sangue, né? Ali é a seiva sagrada, tá? Existem liturgias, casas, que não fazem a matança de animais, mas se utilizam da seiva das plantas, né? Aqui em Água Jaruanda, a gente utiliza a seiva das plantas. A gente segue a linha aqui de que nenhuma cerimônia pode se realizar sem nenhum tipo de planta, tá? Quando a gente coloca o incenso, né, prepara o turíbulo, o carvão, tal. Quando a gente coloca o incenso, ali são folhas secas, né, que estão sendo colocadas principalmente ali para trazer a transmutação, a limpeza do ambiente. Então, todo o processo ritualístico de casas espirituais de matriz africana tem sempre folhas nos seus ritos, tá? Nunca a gente vive sem folhas. Então, quer seja no incenso, quer seja no banho, quer seja na cama de folhas, quer seja numa limpeza energética, no banho, alguma coisa sempre vai ter, tá? Sempre vai ter folhas, porque sem folha não há axé. Muitas vezes Ossanho se confunde com Oxóssi, né? Diz assim, peraí, Ossanho são as folhas, mas Oxóssi é o rei da floresta, né? Das matas, enfim, tá? Então, assim, na linha de Keto, os frutos, as flores, né? Que vêm aí das plantas, elas estão divididas entre Ossanho e Oxóssi, tá? Então não teria uma separatividade do que seria só de Oxóssi e só de Ossanho, tá? Então existem alguns tipos de ritos que entendem, o Keto, né, por exemplo, entende que existe uma unificação de forças. No momento em que, porque o fruto foi flor algum dia, né? Primeiro floresce para depois frutificar. E aí existem plantas que só têm flor, né? Não frutificam, né? Então ali está dividido o poder de Oxóssi com o poder curativo de Ossanho. Porque inclusive existem algumas flores. Eu experimentei até no meu trabalho recentemente
algumas flores que se tornam chás, que fazem chá de flores, né? Inclusive tem uma que eu esqueci qual é, que vem até num saquinho, que ela vem fechadinha, aí quando coloca na água morna, ela desabrocha, ela abre e solta seu poder curativo. Ali está o sangue, gente, e veio de uma flor, né? Então depende dos processos em que essas flores e esses frutos estão, porque quando a gente está, às vezes resfriado, e aí coloca um pouquinho de limão, um pouquinho disso aqui, um pouquinho tal, né? Então ali a gente está colocando, vindo de Oxóssi, mas a gente está fazendo um rito, um momento cerimonial de cura na força de Ossan, porque o limão desperta o poder curativo e no despertar o poder curativo está Ossan. A morada de Ossan é a floresta, então por isso que eu falei que às vezes se confunde, né, com Oxóssi, né? Neste espaço, as folhas crescem em um estado puro, selvagem, sem interferência do homem. Então aqui eu estou dizendo o quê? A morada lá mais primária de Ossan seria o quê? As grandes matas ainda não tocadas pelo homem, tá? Onde o ar ainda é puro, onde não existiu nenhuma interferência da urbanidade. Tá? Então ali está a matriz energética de Ossan, onde não há nenhum tipo de interferência de poluição, nenhum tipo de interferência de desmatamento ou qualquer outro tipo de coisa de inseticida, né, de pesticida, essas coisas todas. Então ali está a origem energética. Acredito que aqui no Brasil ainda existem poucos lugares que ainda detêm isso daí, tá? Pouquíssimos lugares, infelizmente, né? Da mesma forma que existem ainda tribos que ainda não foram nem descobertas, nem catalogadas, né? Aqui aos antropólogos e aos acadêmicos, né? Existem ainda algumas tribos, inclusive aqui no Brasil, que ainda nem foram descobertas. Não falam português, nunca nenhum brasileiro teve o contato ainda com essas tribos, tá? Estão em matas fechadas e em sistemas bem primários da existência mesmo, né? Naquela liberdade do indígena mesmo, tá? A floresta também é o território do medo, tá? Do desconhecido, porque Ossan, embora, né, daqui a pouco eu vou falar das características do filho e tal, Ossan ele traz todo esse processo curativo por meio das folhas, né, do que eu falei, do banho de ervas, da cama de folhas tal, mas a floresta também traz um pouco de medo, do desconhecido, porque Ossan também é um grande mistério. É tanto que os pretos velhos, eles trazem também algumas ervas, né? Geralmente cada preto velho tem uma erva específica de trabalho. E ali na erva, ele traz também consigo todos os mistérios e todas as insabas, ou seja, todos os processos curativos que vêm das ervas. Então, dentro disso daí, às vezes causa medo do desconhecido, tá? Ossan, ele atua também no nosso inconsciente ou subconsciente, tá? Ele atua lá nas zonas mais profundas da nossa mente. E aí, às vezes, a gente tem medo. Quando a gente fala assim, o autoconhecimento, a ressignificação da nossa vida, tal, aí está um pouquinho de Ossan, tá? Porque Ossan é quem possibilita que a gente cruze a zona do medo e se permita algo desconhecido também. Medo dos encantamentos ali presentes, respeito pelas forças vivas da natureza. Isso daqui eu estou falando o quê? Da floresta física, da floresta material. Por isso que é muito importante quando a gente vai fazer uma trilha, uma caminhada, dentro desse processo de floresta, né? Aqui a gente tem a Serra de Itabaiana, numa chapada, enfim, a gente pedir licença antes de começar a nossa jornada, a gente não entrar no espaço de qualquer jeito, né? A gente vai andando, mas mentalmente a gente vai pedindo licença, porque tudo que tem nome tem dono, né? Então ali existem guardiões ali daquele espaço, Exus, caboclos, orixás que estão ali guardando todo aquele poder daquele local. Então é muito importante que a gente sempre peça licença, tá? Por onde a gente for. Preservá-las, ou seja, preservar as florestas é evitar que consequências desastrosas atinjam os seres humanos, tá? Recentemente saiu uma reportagem dizendo que as abelhas, elas representam, né, quase 70% do nosso poder de sobrevivência. Então, se as abelhas morrerem, a gente corre o risco também de extinção também a nossa raça humana.
E aí, consequentemente, vem o quê? O poder das grandes respirações naturais, que são das florestas, das plantas, a grande fotossíntese, né, que é empreendido pelas plantas. Então, é muito importante que a gente tenha esse equilíbrio diante dos orixás. Por isso que eu sou apaixonadíssimo pela cultura iorubana, diante do respeito que existe para com a natureza. Existe um respeito com as forças da natureza, assim como os nossos indígenas, né, nossos que eu digo aqui, brasileiros, que são mais próximos, tinham já a cultura tupã, né? Então quando chovia ali, existia uma divindade ao fogo, existia os iorubanos também, eles trazem todas essas questões, tá? Então o sistema aborígene, que é o sistema primário da existência aqui do nosso planeta, são todos bem similares. Então, a cultura greco-romana com seus deuses, os deuses nórdicos, os deuses, né, dos indígenas brasileiros, os aborígenes da Austrália, todos possuem esse grande respeito à natureza, a frequência de respeito, né, à natureza. Então, os iorubanos deram o nome de Sangô, né, Xangô. Aqui, Ossan, né, Ossá, né? E aí cada um foi dando o nome para as suas qualidades de divindades, né, de frequências energéticas, quando na realidade é tudo a mesma coisa, né? Porém, cada um foi dando o direcionamento e discernimento. Então, Afrodite, né, para algumas culturas, pode ser associado no sincretismo, né, como o Fábio falou, né? Sincretismo é o quê? Uma associação, gente, com Oxum, né? Tem algumas pessoas que dizem que Afrodite seria no sincretismo Oxum. E então, é muito interessante, eu estou fazendo um estudo, né, gradativo sobre essas associações dos deuses nórdicos, dos deuses greco-romanos, dos orixás e das divindades indígenas. Estou fazendo esse cruzamento para justamente provar que existe toda a interligação, tá? Não só com os santos católicos, né, que inclusive essa semana Irmã Dulce, ela foi elevada a santa, né? A primeira santa, né? Acredito que Sergipe nunca esteve tão próximo, né? Porque ela no início da sua ordenação ela trabalhou em São Cristóvão, ou trabalhou não, ela esteve, né, no convento. Ela iniciou a sua vida no convento de São Cristóvão. Depois foi que ela foi para a Bahia. Então Sergipe já teve a honra de ter esse ser tão iluminado, não porque ela se tornou santa, porque antes de se tornar santa, para mim, ela já era a grande guardiã aqui da nossa sala do Hospital Espiritual, porque assim ela já se manifestou aqui no Água Jaruanda. Então, para mim, ela já era um ser de altíssimo calibre energético, antes mesmo dessa declaração formal pela Igreja Católica, né? Mas que bom que também os católicos estão podendo tocar essa energia, essa frequência desse espírito elevadíssimo, né? Esse grande anjo guardião da Bahia. Ossan é um orixá calmo, mestre da tranquilidade, cheio de espírito de aventura, confiança e força de vontade, tá? Então a frequência energética de Ossan é uma frequência calma, enquanto a frequência de Xangô é uma frequência mais frenética, mais agitada. A frequência de Yansan é uma frequência que é de um domínio, quando você chega, o seu cardíaco já dispara, né? Já Ossan é uma frequência mais tranquila, mais branda, tá? Geralmente a temperatura pode baixar um pouco diante da presença energética de Ossan, tá? Mas é algo super tranquilo e sutil. Por ser o senhor de cura e da medicina, dono dos segredos da natureza, é o patrono dos profissionais que trabalham na área de saúde ou que usam plantas para fins curativos, tá? Então, farmacêuticos, tá? E todos os profissionais que envolvem aí processos curativos da saúde também têm Ossan como um dos patronos. Os filhos de Ossan são simpáticos, calmos, ingênuos, reservados, discretos, engraçados, alegres e obstinados. Veja que miscelânea é uma mistura, né? Ao mesmo tempo que eles são calmos, eles são engraçados, são alegres. Ao mesmo tempo que eles são reservados, eles têm essa alegria, essa questão de ser simpático, mas eles são reservados. Então, é aquela reserva, aquela introspecção que não chega a ficar tão ranzinza como as filhas de Nanã, né? Mas aí os filhos de Ossan são mais assim, simpáticos, não traz aquela questão tão que você tem medo de se aproximar, às vezes, né, da pessoa. Sempre aquela pessoa solícita que está à disposição para ajudar no que for necessário, tá? Dentro da
calmaria, da discrição. E para as pessoas que conseguem colocar um filho de Ossan como um grande amigo, aí sim eles se tornam engraçados e alegres. Porque o filho de Ossan, ele não é alegre ali por qualquer pessoa. Primeiro você tem que conquistar ali a confiança e tal, e depois ele vai se entregando e se torna bem alegre e bem confiante. Quando querem, vão e fazem. Então, assim, eles são obstinados, né? Então, são determinados. Então, quando o filho de Ossan quer uma coisa, eles vão e fazem. Eles não mandam recados, tá? Eles pegam e fazem. Porque não tem aquela história, né? Quem quer faz, quem não quer manda. Então, para Ossan é justamente isso, né? Quem quer faz e o filho de Ossan faz, tá? Extremamente equilibrados, tá? Mas isso daí tem um grande preço, porque são equilibrados às vezes por fora, mas se não procuram ajuda em determinados momentos da vida, explodem, né? Por dentro, porque eles guardam muitas coisas, sentimentos, emoções, não têm o costume de compartilhar o que está passando, né? Então aí, dentro desse grande equilíbrio, possa ser que dentro esteja guardando grandes sapos, tá? Então, extremamente equilibrados não permitem que suas empatias interfiram em sua opinião sobre os outros. É justamente por isso. Porque um filho de Ossan, ele pode estar com o problema que for, mas ele deixa lá fora, vem aqui todo sorridente, dá conta do recado e depois vai lá e pega o problema de volta e segue, tá? Mas ali está fazendo a linha que está tudo bem, está tudo ótimo e você não deixa transparecer muitas questões que estão ocorrendo na vida, tá? Por isso que eu falei que tem um contraponto aí que precisa ser observado, porque senão fica guardando tudo isso e não se expõe, tá? Por conta dessa reserva muito grande que o filho de Ossan tem. Então, para um filho de Ossan, dentro de uma roda de constelação familiar, por exemplo, constelar algo da ancestralidade dele, vai demorar um pouco, né? Porque primeiro precisa ter uma confiança ali nas pessoas, ele vai sondar, vai observar tudo ali, e depois é que ele vai colocar a questão dele. Não vai ser, né? Já se fosse um filho de Yansan, ou uma filha de Yansan, já se coloca logo, porque tá ali, né? Para o que der e vier, né? Já se joga logo no mundo, né? Se é para limpar, limpa, se é para chorar, chora logo, e aí vai. Já o filho de Ossan, por ser reservado, vai sempre moderando essas questões. Embora os filhos de Ossan sejam estudiosos e sonhadores, não possuem grandes ambições. Então, o filho de Ossan, eles têm essa questão de ser muito estudioso, né? Fantástico, né? Sempre buscadores do conhecimento. Sonhadores, então, sempre estão planejando coisas, sempre estão orientando pessoas também, tá? Ajudando a outras pessoas a realizarem os seus sonhos também, né? Não só os sonhos do filho, mas também ajudando aos outros a alcançarem o que sonha. Mas também ele tem essa questão de não possuir grandes ambições. Então, Ossan, o filho de Ossan, ele não tem aquela ambição de ganhar dinheiro, ele fica naquela questão enjoada de que só pensa em dinheiro e não vive as coisas simples da vida ou necessário, tá? Então, o filho de Ossan, ele adquire uma estabilidade, uma segurança financeira e dali para ele tá ótimo e vai seguindo o caminho ali, porque existem muitas coisas a serem estudadas e desbravadas. Pessoas de caráter equilibrado são capazes de controlar sentimentos e emoções, por isso que eu falei, quando precisar tem que pedir ajuda, porque eles sempre estão no controle das emoções e dos sentimentos, sempre ali segurando as rédeas. Possuem grande capacidade de discernimento e às vezes tornam-se frios e racionais em suas decisões. Então, às vezes o filho de Ossan passa por essa capacidade de discernimento tão forte que quando é para decidir, ele pega e bate o martelo e acabou-se, que às vezes algumas pessoas interpretam como frieza, mas na realidade é objetividade, tá? Objetividade. Os filhos de Ossan também são objetivos. É tanto que eles escondem os sentimentos. Então, o filho de Ossan é aquela pessoa que vai terminar um relacionamento amoroso e pode estar destruído por dentro, mas vai dizer assim, olha, nosso relacionamento acabou porque, né, você apareceu no momento errado, não tem essa desculpa no término do namoro. O dia de Ossan é dia de quinta-feira. Símbolo, ferramenta de metal, haste com 7 lanças voltadas para cima e um pássaro no topo. O metal é estanho, é o metal de Ossan, tá? O elemento é terra e matas, folhas todas, porque eu já falei lá no início, né? Ou seja, quais são as folhas de Ossan? Todas. Qualquer uma pode ser de Ossan.
porque ele é o detentor de todas as folhas. Domínios, folhas e ervas. No sincretismo é São Benedito, 5 de outubro, tá? É o dia de Ossan. O dia de Ossan e São Benedito, tá? Para os afros, Ossan, para os católicos, São Benedito. Cores, verde e branco. Aqui eu botei algumas comidas: canjica, pamonha, inhame, aipim assado, amendoim torrado, e aí vai, tá? Existem uma infinidade, aqui eu só coloquei só os mais práticos, as comidas mais práticas, tá? Então essas são as comidas mais práticas de Ossan. Saudação, assa. E aqui eu separei uma oração para que a gente faça, tá? Então vamos mentalizar aí todos as nossas intenções curativas, quer seja para a gente ou para uma outra pessoa que esteja precisando nesse momento. Então, oração. Ossan, Senhor da cura e do axé das folhas, que os obstáculos e os entraves sejam afastados dos meus caminhos, que as encruzilhadas da vida sejam livres e abençoadas. Senhor das folhas, que no outono as folhas protejam meus caminhos, que nas primavera as folhas enfeitem meu destino, que no inverno as folhas aqueçam minha jornada, que no verão as folhas alegrem minha vida. Amém. Amém, axé, namastê, tá? E então agradeço a todos vocês, tá? Pela presença, né? E por acompanhar aqui a nossa explicação dos orixás.